O seu filho começou a ficar doente, começou a apresentar febre ou sintomas gripais ou qualquer outros sintomas, não leve ele correndo para emergência. A mãe de primeira viagem fica no desespero, né? Tipo, meu filho tá com 38 de febre, tá com 37,5 de febre, vai sair correndo para emergência. É muito importante você analisar quais são os sintomas que o seu filho tá e qual é o período que isso está acontecendo e fazer uma anotação. Então você vai anotar qual é o horário que deu febre, qual foi a medicação que você deu, né? E de quanto em quanto tempo. Então vamos supor, 5 horas da manhã, 38 de febre, eu dei 5 gotas de Tilenol, exemplo, tá? Geralmente o pediatra, né, do seu filho vai indicar qual é o antitérmico ideal para a idade, a quantidade, né? Então você pode perguntar isso para o seu pediatra. Mas o que eu estou falando aqui é que antes de ir para a emergência, você precisa esperar alguns sintomas ter recorrência para você poder anotar, para você poder passar para o médico, né? E também, por exemplo, 37,5 não é motivo para levar para emergência, né? Às vezes a criança está com febre, está com o nariz escorrendo. Então tem algumas coisas que a mãe pode fazer em casa e não precisa levar para emergência correndo. Se seu filho deu 39, 40 de febre, sei lá, e você não consegue baixar essa febre de jeito nenhum, é claro que você vai correndo para emergência. Mas eu tô falando aqui de casos, sabe assim, o nariz do meu filho tá entupido. E aí a mãe leva para emergência. Gente, não faça isso, porque o seu filho pode pegar outras doenças lá. E eu não tô exagerando, porque eu já fui muito para emergência com o Benjamin, né, com a Ruth também. E eu chego lá, às vezes tem mãe assim, com recém-nascido, recém-nascido, que tá com, sei lá, meio grau a mais, a mãe já fica desesperada achando que tá com febre. Então, calma, né? Então, conversa com o seu pediatra, pergunta, né? Até quando aqui essa febre é ideal? E qual a medicação, se eu estiver em casa, qual a medicação que eu posso dar? Qual é a dosagem, né? Na sua última visita ao pediatra, sempre atualiza isso, né? Pelo peso da criança. Sempre fica perguntando, tipo, e se tiver com febre, o que eu dou? E se começar a tossir, tem alguma medicação? O que eu faço? Entendeu? Vai tirando essas dúvidas, porque, principalmente na mudança do tempo, é quase que certo, né, que a criança começa a escorrer o nariz, não são todas as crianças, mas a maioria começa a escorrer o nariz, começa a tossir. E às vezes, coisas simples que a mãe faz em casa evita você levar o seu filho à emergência. E aí, por exemplo, o seu filho está com o nariz escorrendo, você pode iniciar a lavagem nasal, né, com seringa e soro. Então, depois eu posso explicar como é que faz isso, né, para as mães novas, para vocês ficarem mais seguras em relação a isso. Principalmente se o nariz ficar entupido à noite, não consegue dormir, a criança deita, não consegue dormir bem, porque o nariz, né, fica incomodando, está escorrendo, começou a escorrer, você já pode começar a fazer lavagem, mas é claro que tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Mas são coisas simples que a mãe pode fazer em casa ao invés de levar correndo para uma emergência, tá? E principalmente é importante você anotar quais sintomas o seu filho tem, porque chega lá na hora, menino, pode dar um branco em você e você esquecer. Isso já aconteceu comigo. E tipo assim, e às vezes a criança chega lá, tá com a cara de que tá bem, né? Isso é pior ainda, que aí fica parecendo que você é a mãe maluca que levou pra emergência à toa. Então assim, ó, anota os sintomas, né? Então, ó, tá com tosse, tá com o nariz escorrendo, já teve 5 episódios de febre, foram nesses horários, foi essa medicação que eu dei. Agora, uma coisa muito importante em relação à febre, né? Às vezes, você dá a medicação para a criança e, vamos supor, aquela medicação é para ser dada de 6 em 6 horas. Deu 3 horas, a febre está voltando. Isso é uma coisa importante, né? Você precisa... Aí, são casos assim, o antitérmico não está funcionando, né? Você deu banho gelado ou em temperatura ambiente e não está funcionando. Aí já são casos mais, né, que você realmente pode ficar em alerta para levar para uma emergência, por exemplo. Mas assim, você deu uma medicação para o seu filho, né? Tava 38 de febre, deu medicação antitérmico. Já começou a baixar essa febre. Só voltou a febre daqui 6, daqui 8 horas. Aí você deu de novo. E você percebe que a criança está dando uma melhorada, você não precisa levar correndo para emergência. Essa é a minha opinião como mãe, já tenho 2 filhos, um é especial, que tem síndrome de Down, e a Ruth não é especial, ela tem 1 ano e meio, né, e o Benjamin já tem 4 anos, eu já fui muito para o hospital com causas, né, verdadeiras e sinceras, realmente, assim, em caso de internação e tudo,
Então, o que eu tô falando tem a sensibilidade de não ficar no desespero e tem a sensibilidade de saber, não, realmente, não parece, assim, todo mundo acha que não é grave, mas eu como mãe tô sentindo que é grave. Aí você leva, né? Quem sou eu para falar? Você que é a autoridade aí sobre o seu filho, você e o seu esposo. Uma outra coisa importante também para levar para emergência é se o seu filho tiver tendo esforço respiratório, principalmente quem tem síndrome de Down. Então, assim, o narizinho começa a ficar, né? A criança respira, você começa a ver esse movimento aqui nas narinas. Também a barriguinha afunda bastante, né? Isso daí se chama esforço respiratório. Se por acaso seu filho tiver com isso, principalmente tiver síndrome de Down, você precisa entrar em contato com o pediatra ou levar numa emergência, né? Esse caso é importante, tá bom? Enfim, eu tenho várias coisas para falar sobre isso, mas esse vídeo é para falar que não saia correndo para emergência à toa com seu filho.